Quantas vezes você começou um projeto cheio de entusiasmo, mas no meio do caminho parou tudo, porque não estava perfeito do jeito que você gostaria? Ou quantas vezes você adiou uma tarefa importante, mesmo sabendo que precisava fazer, porque achou que não ia acertar na primeira tentativa? Tem uma verdade relacionada a isso que ninguém te conta. O perfeccionismo não é sinônimo de excelência. Na verdade, ele é o combustível de algo muito ruim chamado procrastinação. E o pior, quanto mais você busca a perfeição, mais você se afunda em um ciclo de ansiedade, de autossabotagem e de frustração. E acaba perdendo as oportunidades reais. Nesse vídeo, você vai descobrir como a busca pela perfeição acaba criando armadilhas que roubam o seu tempo. Você também vai descobrir como o medo de não ser bom o suficiente acaba te sabotando e fazendo com que você caia num ciclo de procrastinação crônica. E o melhor, você vai descobrir estratégias eficazes de combater isso. Se você já está nesse ciclo, esse vídeo pode ser um divisor de águas para você. Oi, meu nome é Túlio e minha missão aqui é mostrar formas eficazes e simples de você crescer e evoluir todos os dias, se tornando uma pessoa melhor e mais produtiva. E hoje nós vamos falar de algo que pode estar te prejudicando e você acha que é bom, que é o perfeccionismo. Mas primeiro, precisamos estabelecer uma base de comum acordo. E o que é isso? Quando eu falar sobre perfeccionismo, você precisa entender a que eu estou me referindo. Então, nada melhor do que a gente começar explicando o que é o perfeccionismo. E para entender o que é o perfeccionismo, pense em algo muito alto que você não alcance. E agora, pense que em cada atividade que você vai fazer, você estabelece um padrão ali, justamente onde você não alcança. Porque você acha que aquela ali é a altura suficiente, porque a sua altura não é boa o suficiente para alcançar aquilo ali. Perfeccionismo é quando você faz isso. E o problema maior é que o perfeccionista só acredita que as coisas estão boas, estão impecáveis, quando atinge aquele nível ali, que ele mesmo estabeleceu para si mesmo. O problema desse pensamento, dessa mentalidade, é que como o padrão é alto demais, você não consegue alcançar. E cada vez que você tenta e não alcança, você se frustra, se decepciona e acaba ficando com medo de falhar, com medo de não alcançar, com medo de ser bom o suficiente e acredita que, na verdade, ao invés do padrão que você colocou ser realmente muito alto, na verdade é você que não é capaz de atingir esse padrão que, segundo a sua mente, é o perfeito, é o essencial. Isso é o perfeccionismo. E de que forma o perfeccionismo alimenta a procrastinação? Acontece por alguns fatores. O primeiro é o medo do fracasso. Porque de tanto tentar e não conseguir, você acredita que aquele padrão é alto demais para você. E como eu já disse, você não tenta. Chega uma hora que você para de tentar, porque você acredita que não é bom o suficiente para chegar lá, naquele padrão de qualidade que na sua mente é o mínimo necessário para ser bom. E a procrastinação, nesse caso, entra como uma forma de autodefesa natural, onde você evita a frustração que você já projeta antes mesmo de começar a fazer a atividade. Outro problema que leva à procrastinação gerado com essa mentalidade é a paralisia por análise. O que é isso? Antes de começar alguma coisa, você planeja. Você escreve tudo o que você precisa fazer, pensa no que você quer fazer, como fazer, faz pesquisa, para poder começar a atividade. Só que você estabelece para aquela atividade um padrão tão alto que você não consegue achar uma maneira de fazer, você fica perdido, você fica desesperado. E aí você para. Simplesmente você não começa a fazer a atividade. Outro problema do perfeccionismo, eu acabei até mencionando ele indiretamente, que é a autocrítica excessiva. Muitas vezes, quando você tem essa mentalidade, o que pega para você é você não se achar bom o suficiente. E aí, por mais que você tenha condições de fazer algo bom, de fazer algo razoavelmente bom, você não faz. Porque na sua mente você não vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você não atinge o padrão de excelência minimamente necessário. E aí também você para evitar a frustração e evitar começar uma tarefa que você depois vai se arrepender de não ter feito da qualidade que você queria. Outra causa dessa mentalidade perfeccionista é o pensamento binário. O que é isso? Ou é 1 ou é 0. O binário é isso, é 0 e 1, que é como funcionam os computadores. Ou está perfeito, ou é uma porcaria. Só que quando a pessoa tem esse pensamento, ela esquece que entre o 0 e o 1,
Depois da vírgula, tem muitas casas decimais. Tem um caminho muito longo até chegar naquele 1. E aí, por ela pensar que é ou 0 ou 1, ela esquece que dessa vez ela sai do 0 e vai para o 0,2. Na segunda vez que ela vai fazer, ela vai para 0,5. E cada vez que ela faz, ela vai se aproximando mais do 1. Mas ela para. Por quê? Novamente, o padrão é alto demais. Então acaba que ela não alcança e desiste. Esse é outro problema gerado pelo perfeccionismo. Agora que já entendemos como o perfeccionismo alimenta a procrastinação, vamos entender como quebrar esse ciclo, que é o que realmente importa. Se você se identificou com qualquer uma daquelas situações que eu citei, tenha calma, que com o que a gente vai ver de agora em diante, você pode superar. Quer ver? A primeira dica prática: redefina o conceito de sucesso. Por quê? Porque em vez de buscar a perfeição, foque em fazer o seu melhor dentro das circunstâncias que você tem. E lembre-se, feito é melhor do que perfeito. Eu sei muito bem o que é isso. Estou aqui gravando esse vídeo para você com o celular, na câmera do celular, com o áudio do microfone do celular, que você já percebeu também que não está uma maravilha. E por muito tempo eu hesitei em gravar por causa disso. A qualidade não era o suficiente. Eu procurei o que fazer com a câmera, procurei o que fazer de iluminação, de qualidade, de tudo que eu podia procurar. E fui atrasando. E acabou que eu fui atrasando minha vida por causa disso. Porque na minha mente não estava bom o suficiente. Até a hora que eu joguei para cima. Falei, eu vou fazer o que eu posso, dentro das limitações que eu tenho. E vou tentar ajudar as pessoas que vão me ouvir, mesmo com a imagem ruim e mesmo com o áudio ruim. Segunda estratégia: estabeleça metas realistas. E o que seria isso? Dividir tarefas grandes em pequenos passos e celebrar cada conquista, por menor que ela seja. Porque aí você vai conseguir ver cada passo que você deu e como foi que você progrediu até chegar ali. E convenhamos que quando você sente que está realmente progredindo e fazendo algo que está melhorando a cada dia, é muito bom, não é verdade? É muito bom. Outra estratégia excelente é praticar a autocompaixão. Eu já falei nesse vídeo, nesse canal, algumas vezes, sobre a importância de praticar a autocompaixão. Praticar a autocompaixão é essencial, porque quando você tem esse pensamento de que errar é normal, e não significa que você é a pior pessoa do mundo, você vai ser mais bondoso, você vai conseguir progredir, vai conseguir continuar avançando, mesmo que você erre várias e várias vezes. Você vai ver essas oportunidades de erro como momentos em que você pode aprender alguma coisa e progredir e melhorar, e não que pode ser descartado porque você não alcançou. Outra estratégia boa é adotar o bom o suficiente. E o que é isso? Assuma que você não pode fazer algo tão excelente assim. Faça o que você pode e seguir em frente. É isso. Fazer o que você pode e seguir em frente. Você admite que você tem limitações. Você admite que não vai fazer a coisa mais excelente do mundo em comparação com outras pessoas, mesmo dentro da racionalidade. Mas você vai perceber que você ainda assim pode contribuir, porque você sabe fazer algo que realmente colabora. Dessa forma você vai evitar cair na procrastinação por não se achar bom o suficiente. E o último ponto, mas não menos importante, é mudar o foco de resultado para o processo. E o que significa isso? Ao invés de se preocupar única e exclusivamente com o resultado final, pense no processo, em tudo que você pode aprender, em tudo que você pode fazer nessa vivência, nesse caminho. Foque nisso, que você vai melhorar e muito. E você não vai se paralisar porque você não consegue ser tão bom quanto você acha que deveria ser. Você vai conseguir manter sua mente no lugar e vai conseguir avançar, independente das circunstâncias que você tenha. E aí lá na frente você vai ver, se comparando consigo próprio, cá atrás, que o processo fez com que você ficasse melhor. E aí? O que você está achando do conteúdo até aqui? É interessante, né? Como buscar a perfeição pode acabar, na verdade, se tornando um problema, uma barreira entre você e o que você quer fazer. Não é interessante? Mas tem uma coisa que você precisa ter em mente. Não tem fórmula mágica, não tem solução rápida. Para você vencer o perfeccionismo e vencer a procrastinação por tabela, é muito trabalho, muito suor, muito tempo. Mas não precisa de desespero, porque tem uma chave que você pode usar que vai te ajudar muito nesse processo. Vai encurtar muito
o seu caminho. Mas antes de eu falar dessa chave, se você gostou do vídeo, se você está aqui comigo até agora é porque você gostou, né? Suponho que você tenha gostado. Então deixa o likezinho para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu postar algum vídeo novo. E de tudo que a gente falou aqui, o mais importante para você conseguir vencer o perfeccionismo é ter equilíbrio. Por que ter equilíbrio? Equilíbrio é quando você coloca dois pesos iguais em duas extremidades diferentes, sem que pese muito para um lado ou pese muito para o outro. Como é que você pode fazer isso no que a gente viu aqui hoje? Nós vimos lá atrás sobre a paralisia por análise, que é você pensar demais, acabar não fazendo porque não achou um padrão suficiente de qualidade, não achou uma maneira de você chegar lá. Qual seria a falta de equilíbrio? Você está sofrendo com a paralisia por análise, agora você não vai analisar mais nada. Vai fazer as coisas tudo de qualquer jeito. E não é esse o objetivo. Por isso que é preciso você ter muito equilíbrio. E como é que você faz para ter equilíbrio? Isso eu não posso dizer. Porque eu não sei o que está afligindo você em particular. Eu sei do meu caso. Quando eu me sinto afligido por determinadas situações, eu perco o equilíbrio. Eu sei o que fazer no meu caso. Você tem que identificar no seu. O que é que está causando essa sua falta de equilíbrio, esse seu perfeccionismo excessivo. E aí você combate. Também vimos a importância de ser flexível. Lembra? 0 e 1, 0 e 1. Pois é, ser flexível não significa também ser tolerante. Ao mesmo tempo que você não vai esperar que seja perfeito ou uma porcaria, você vai buscar o seu melhor, mas você tem que tentar estar entre o 0 e o 1. Não é sempre o binário, mas também não é de qualquer jeito, sem qualquer medida, de qualquer forma que fizer tá bom. Também não é isso. É preciso você ter um equilíbrio para saber em que momento você pode melhorar um pouquinho e quando você chegou no seu limite. E aí você vai parar de querer melhorar e vai fazer o que você pode fazer. Percebe como o equilíbrio é muito importante, principalmente na hora de tomar as atitudes? Porque no dia a dia, ao você fazer um projeto ou ao você começar a estudar qualquer coisa, você vai começar um assunto na faculdade, na escola, que você vai estudar, até em casa mesmo, você vai começar naquela empolgação. Mas com o tempo, você vai perdendo a empolgação. Por quê? Porque você vai encontrando barreiras. Você encontra coisas que você não entende. E aí você vai fazer o quê? Vai desistir? Vai pensar, não estou conseguindo entender, então isso aqui não é para mim, vai largar de mão? Não é esse o caminho. O caminho é você continuar pesquisando, continuar estudando e lembrar que até você chegar nesse 1, você percorre um caminho grande até chegar lá. E por isso que o equilíbrio é essencial nesses casos. Tá ok? Mas me diz aí, você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui? De alguma forma o perfeccionismo está se tornando uma barreira entre você e o que você quer fazer, entre você e onde você quer chegar? Escreve aqui nos comentários o que é que você está enfrentando e qual é a maneira prática que você vai lidar com isso, o que você já tem feito e que resultado você vem tendo. É isso que eu quero saber. No mais, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!